Olá, eu sou Paulo Santos e vou aqui com você em mais um tutorial do Instituto Vocate. Aqui, Líder Mestre 1, como estudar a Bíblia. Para iniciar, é necessário que você já tenha aberto a sua apostila, o seu tablet, celular ou computador. Então vamos lá. Descrição. Apresentação prática de um método de estudo das Escrituras. Visa-se proporcionar ao estudante ferramentas que o habilitem a compreender corretamente a palavra de Deus. No propósito, habilitar a compreender corretamente textos bíblicos em seu estudo pessoal, tendo como instrumento principal a própria palavra de Deus. Bem, o assunto aqui é o estudo bíblico, né? Então, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre o estudo bíblico e suas dificuldades. E essas dificuldades são diversas. Normalmente as pessoas dizem: preciso de algo que funcione, não sei como estudar a palavra de Deus, não tenho tempo ou tenho muitas dúvidas, né? Mas, na verdade, a pergunta certa seria: para iniciar, por que estudar a Bíblia? Essa talvez seja a coisa mais importante. No capítulo nós temos algumas respostas, mas na verdade a questão toda é central. Se nós tivermos o estudo bíblico como uma coisa importante para a nossa vida, todas as outras colocações ou dificuldades elas caem abaixo, né? Elas não vão persistir. Bem, compreendida então a questão do porquê estudar a Bíblia, então nós vamos passar para as duas abordagens fundamentais com relação a esse curso. Na verdade, as duas abordagens fundamentais para se interpretar, né? A forma como você vai para a Bíblia. Né? Então você tem a exegese e a exegese. Né? Então são duas formas de entender isso. Bom, é assim. A primeira, a exegese, a partir de referências externas, procura bases na Bíblia para expor a mensagem. Então, o que quer dizer isso? Digamos que uma pessoa ela lê um pouco sobre uma filosofia que explica alguma coisa da compreensão do ser humano. Então ele quer comentar isso, ele quer falar sobre isso com o seu público, os cristãos. Né? Então ele vai para a Bíblia para procurar versículos ou textos que apoiem a ideia que ele teve. E, por outro lado, a exegese ela vai expor o conteúdo a partir da interpretação da própria Bíblia. Então, aquilo que a pessoa estiver no coração, ela vai até os textos, vai descobrir aonde Deus falou sobre aquele assunto, ela vai estudar internamente, somente na Bíblia, o que é aquele assunto, por quê e como. Esse é o assunto aqui dessa primeira parte, né, o como estudar as Escrituras. E a partir daí, então, ele expõe a própria Bíblia, o próprio conteúdo bíblico. Bom, como o nosso assunto aqui é estudar a Bíblia, então a exegese não tem tanto nosso interesse. Nós não queremos treinar pessoas para ir buscarem apenas referências e provas na Bíblia daquilo que elas acham ou pensam. Nós queremos formar líderes mestres que pregam a palavra de Deus. Tendo em vista isso como primícia, então nós vamos partir agora para falar dos 3 princípios mais básicos de interpretação, certo? Eles estão aqui abaixo: observação, interpretação e aplicação, e este vai ser o assunto daqui para frente. Nós vamos falar um pouquinho mais especificamente desses 3 princípios básicos aqui para se estudar e interpretar a Bíblia. Vamos lá então para o primeiro princípio, a observação. Vamos então ao princípio da observação. Então nós temos aqui 2 tópicos: primeiras perguntas e 4 coisas a procurar. Bem, as primeiras perguntas são 6. Quando nós formos a um texto com a intenção de montar uma aula, de fazer uma pregação, ou mesmo para a devocional pessoal, nós vamos fazer para o texto 6 perguntas: o que, quem, onde, quando, porquê e para quê. Essas perguntas estão bem explicadas nas páginas da sua apostila, mas basicamente é levantar mais informação para que a gente possa ter então um texto bem mais amplo, bem mais claro para nós com relação ao que exatamente ele trata, quem foi que disse ou para quem foi dito,
onde está acontecendo, em que época, quando aconteceu, por que foi necessário e para quê, certo? Também nós temos 4 coisas a procurar. Coisas repetidas, relacionadas, semelhantes ou diferentes. Bem, estas coisas vão nos ajudar a ampliar um pouco mais ainda a nossa compreensão sobre o texto. Então, também você tem as explicações delas nas páginas da sua apostila. Mas qual é a ideia? É que esta observação seja, na verdade, 2 ferramentas técnicas para que você aplique sobre o texto e possa ter o texto mais conciso, ou seja, esse texto bem mais amplo, no sentido de compreensão, com mais recursos para que eu possa entender exatamente aquilo que foi dito por Deus. Ainda que usando pessoas para poder proclamar aquela mensagem dele, né? Assim, o próximo passo, então, é praticar isso. Então, a partir do exercício proposto na página 10, você vai aplicar as primeiras perguntas e as 4 coisas a se procurar em um texto. Você deve parar aqui agora esse tutorial, essa videoaula, e você deve ir lá na página 10 e fazer o exercício da forma como está proposto. A segunda parte, então, é a interpretação. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Bom, a interpretação tem 3 regras essenciais a seguir. A primeira delas, o contexto, a segunda, a comparação e, em terceiro, a cultura. Então agora nós já não estamos mais na análise somente do texto, nós já passamos agora muito mais para a segunda ideia, que é a ideia da interpretação. Então nesta parte nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre o contexto. Então, na ideia de contexto, você deve avaliar qual é o contexto da passagem. Você acha um versículo que é interessante, usado, que tem um certo apelo, mas no próprio texto você vai ler alguns versículos para trás e alguns versículos para frente para pesquisar por que foi dito aquilo. Não é simplesmente pegar o versículo, extraí-lo sozinho e aplicar diretamente para uma pessoa ou uma situação, certo? A segunda coisa é que a segunda regra é que você vai usar o princípio da comparação. Então, compare a Bíblia com a própria Bíblia. Nesse instante, entra aqui uma ferramenta muito legal, muito importante até eu diria, que é a concordância bíblica. Bom, você pode ter isso em algumas Bíblias comentadas, elas oferecem uma concordância no final lá da Bíblia, né? Na segunda capa. Alguns livros que são concordâncias em si, são livros escritos para isso, são chamados mesmo de concordância. E em terceiro lugar, você encontra muitas concordâncias bíblicas de graça em aplicativos para celular. Então, qual que é a ideia disso? Toda vez que você tiver uma palavra que talvez, provavelmente, né, usa dessa maneira, a palavra mais importante ou as palavras mais importantes daquele versículo, daquele texto que você vai querer falar, você digita aquela palavra na concordância e cheque aquela mesma palavra em outros contextos, em outros versículos, como ela foi usada. Isso é uma forma rápida e fácil de você não usar uma palavra fora do seu contexto bíblico, ok? E a terceira coisa é a cultura. Interprete a Bíblia segundo a cultura que você está lidando. Então, só para a gente pensar um pouco, o Novo Testamento, na sua totalidade, ele foi escrito dentro do 1º século. Então imagina só, o 1º século foi vivido há aproximadamente 2000 anos atrás. A cultura era muito diferente. Então é importante que você pesquise a respeito daquela cultura. Quando Jesus, ou quando o apóstolo, ou quando situações corriqueiras, narrativas estão acontecendo, é preciso saber qual é a cultura daquele momento, daquele instante. Não é? Quando Jesus usava principalmente figuras da natureza, a natureza naquele lugar é muito diferente da natureza que nós vivemos hoje. Então, tudo isso é preciso ser estudado, comparado, pensado. E através disso, então, por causa disso, aliás, nós temos as 3 regras essenciais.
contexto, você vai avaliar o contexto lendo um pouco do texto para cima, um pouco do texto para baixo, até você encontrar as respostas. Você vai fazer a comparação da Bíblia com a própria Bíblia através de uma concordância bíblica. É um material também para ser agregado aqui. Em terceiro lugar, aprendendo sobre a cultura de como contexto daquela passagem. Então, agora na página 15, você vai praticar o que você acabou de aprender aqui. Então, para um pouquinho esse texto e vai lá se exercitar em relação ao contexto, à comparação e à cultura. Vá para lá, faça esse exercício e depois você retorna para continuar o curso. Ok. Então agora vamos para o terceiro princípio, que é o princípio da aplicação. Depois que você estudou bastante, está bem certo do que você deve dizer a respeito do texto, então agora a gente tem que falar um pouco em como que se aplica isso, né? Então vamos para algumas orientações básicas a respeito ah, da aplicação. Você vai achar este momento aqui agora, nós estamos na página 17. É para lá que você vai para poder descobrir ou encontrar as orientações básicas que são: descubra o princípio aplicável, eu antes de vocês, e o que devo fazer, mas como devo fazer. Bom, é mais ou menos assim. Descubra o princípio aplicável depois que você estudou todo o texto, você poderia dizer, olha, baseado em tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu aprendi aqui agora, então eu estou certo de que o que eu devo ensinar esse é o princípio aplicável. No final de toda, como a conclusão de todo o estudo que você fez, você deve chegar à conclusão que o que Deus deseja ensinar com aquela passagem é que os seus filhos façam isto, sejam daquela maneira, não sejam daquela outra. Pensem diferente, mudem isso, mudem aquilo. Então, esse é o princípio pelo qual você tem que deixar bem claro para as pessoas que vão estar te ouvindo, mas também para você mesmo, para poder nortear tudo que você vai falar dentro da sua aula, da sua pregação. Bom, estudando dessa maneira, você vai ver que você vai conseguir bastante resultado. Mas a grande questão é, como a gente vai estudar e vai descobrir coisas muito importantes e coisas muito grandes, porque são parte da perfeição de Deus, né? Aquela porção da palavra, então normalmente a gente vai adquirir aquele ensino e a gente vai achar que a gente já sabe tudo sobre ele. Então, antes que a gente vá comunicar a mensagem, é preciso que a gente aplique para nós mesmos. Daí entra o princípio eu antes de vocês. Então é preciso que primeiro você reflita, você olhe para a sua própria vida. Até mesmo porque fazendo dessa maneira, você vai ver que você vai ter muitas coisas muito mais profundas para se dizer, porque agora você conhece o seu interior e as pessoas não são tão diferentes assim. Então, aquilo que faz sentido para você provavelmente vai fazer sentido para muitas pessoas. Por isso é necessário que, como uma orientação básica, você pare para pregar para si mesmo, pare para dar aula para si mesmo. Aprenda com o que você acabou de descobrir. E aí sim você vai estar pronto para poder pedir que as pessoas ouçam e também apliquem aquele estudo, aquela mensagem que você fez. E a terceira, o que devo fazer é o prazo que a desenvoltura de todo o processo. Então você passou bastante tempo estudando a palavra. Então agora você sabe o que você deve fazer. Tá claro? Quando você descobriu o princípio aplicável, ficou muito claro o que deve ser feito. Agora a questão toda é como deve ser feito. Não esqueça de incluir na sua aula, no seu estudo, na sua devocional, na sua mensagem, o caminho, como que se deve fazer isso. A própria Bíblia, no próprio texto que você estudou, já deve ter lá pistas ou às vezes uma direção bem clara a respeito de como é que eu devo aplicar, como eu devo colocar em prática aquilo que eu aprendi com o texto. Então aí a sua aula ela vai ter um conteúdo muito bom e também uma aplicação muito boa. E agora na página 18, nós vamos concluindo com as 4 perguntas para a aplicação. Então, a primeira pergunta: há um exemplo a ser seguido? Dentro de tudo isso que você estudou, que você levantou dentro do texto, existe algum exemplo ali que está claro que possa ser seguido? Olha,
Depois de conhecer a ideia deste texto, irmãos, nós devemos seguir o exemplo daquela pessoa lá que está no texto, né? E fazer exatamente como ele fez, porque ele encontrou a aprovação de Deus. Em segundo lugar, há algum pecado a evitar? Quando nós estamos vendo a situação que uma pessoa enfrentou ruim pela presença ou pela prática de um pecado, então a gente vai mostrar isso bem claro. Olha, porque essa pessoa fez isso, ela recebeu, ou pelo menos ela colheu isto, aquela outra coisa, que com certeza não vai ser uma coisa boa, né? Em terceiro lugar, há um mandamento ou um princípio a obedecer? Veja que as duas primeiras perguntas estão diretamente relacionadas, né? Havia um mandamento, se ele obedeceu o princípio ou o mandamento, então ele seguiu e alguma coisa então boa aconteceu e a gente vai mostrar isso para o pessoal. Se ela não cumpriu o princípio ou o mandamento, então houve algum pecado, então a gente vai mostrar isso. Você vê que está tudo ligado, né? Em último lugar, há um desafio a se enfrentar. Por quê? Porque seguir o exemplo, evitar o pecado e obedecer o mandamento não vai ser fácil. Humanamente falando, não é fácil fazer a vontade de Deus, porque não é humano isso, né? Então, esse desafio que vai ser enfrentado é justamente no final o que vai acontecer depois que as pessoas saírem da mensagem, da pregação, quando elas forem para casa. Elas vão levar com elas o desafio de enfrentar aquilo que foi exposto na sua mensagem. E aí, com certeza, Deus vai te usar, o Espírito Santo vai atuar em cima dessas palavras, porque foi ele quem deu, né? A palavra de Deus foi inspirada por Deus. Deus te conduziu durante todo o processo de estudo e agora as pessoas vão sair com esse desafio na mente. E é justamente aí que Deus vai trabalhar. Não por causa de nós, né? Mas porque Deus colocou tudo isso no nosso coração e nós fizemos aquilo que ele queria quando nós estávamos estudando a palavra de Deus. É isso. O líder mestre, ele estuda a palavra de Deus, ele segue princípios de interpretação e ele também consegue aplicar depois esse estudo que ele fez. Esta é a ideia aqui com esta videoaula Como Estudar a Bíblia do curso Líder Mestre, parte 1. E assim chegamos então ao final de mais uma videoaula. Líder Mestre 1, Como Estudar a Bíblia, é claro então que tem a sequência, né? Se tem o Líder Mestre 1 é porque deve haver algo depois. E é o Líder Mestre 2, onde você vai aprender como ensinar a Bíblia. Para mais informações sobre os nossos cursos e treinamentos, visite o nosso site. E não esqueça de curtir nossa página no Facebook. E assim você ajuda com a divulgação deste trabalho. E até o próximo tutorial.